A Nidelce foi uma das primeiras alunas do Brasil a fazer uma faculdade de educação artística. Lembra? Quando se fazia faculdade de educação artística, dizia que não era curso para ninguém. E hoje, a escola está abraçando coral, orquestra para tirar os jovens das drogas, teatro e assim por diante. A professora Nidelce, ela trabalha, na verdade, ela faz acontecer aonde não tem nada. Passou agora 2 meses na África, só em um ano já esteve 2 vezes na África para fazer um trabalho aonde não tem nada, a coisa pode acontecer. Como aqui no Nordeste nós temos de tudo, nós nordestinos, ela veio falar para a gente como é que a gente vai fazer acontecer tendo tudo, é verdade? É verdade, aqui tem de tudo, né? A Nidelce está há 20 anos no seu trabalho no magistério, ela tem um espírito jovem, ela já escreveu 17 títulos, e um deles ela trouxe aqui para apresentar a vocês, que é o último lançamento dela. Vamos receber a professora Nidelce, com mestrado no UNASP de São Paulo, e vai falar sobre a arte da educação como um invento moderno para se educar. Professora Nidelce, por favor, vamos receber uma calorosa salva de palmas. Bom dia a todos vocês. Bom dia. É uma alegria muito grande estar com vocês. Mas eu estou muito feliz porque eu amo essa terra. Minhas raízes estão aqui bem perto. E o último auditório de professores que eu tive foi na África, em Moçambique, na terra do nada, na terra da fome, na terra da doença, na terra da AIDS e na terra das pessoas esperançosas. Tive uma experiência muito importante lá. Ano passado tive um convite para falar para professores e para adultos de como eles poderiam usar os seus conhecimentos na educação dos menores. Então eu comecei a pesquisar o terreno que eu ia pisar. Eu estive lá por 20 dias no ano passado e mais 20 dias esse ano. Mandei alguns questionários para algumas missionárias que trabalham lá, professoras, coordenadoras, diretoras, elas fazem de tudo, umas brasileiras que trabalham lá, para querer descobrir como era a cultura daquele local. E a minha preocupação era eu levar um projeto para eles e eles não entenderem minha linguagem, não sabiam o que é um objetivo, não sabiam o que é um conteúdo, o que é uma atividade, porque o curso lá, para uma criança normal, um adulto, basicamente são 9 anos. A partir do 9º ano, ele já se torna professor do 1º ano. Ele tem acho que 3 meses de uma adaptação e se torna professor. Mas o mais agravante é que lá não existe material, não existe ferramenta para o ensino. Então eles não têm televisão, eles não têm internet, eles não têm rádio, eles não têm aparelho para trocar CD, eles não têm livros, eles não têm papel, não tem lápis de cor, borracha, nada. E esse era o grande desafio. O que fazer num terreno tão duro, tão árido? Mas com a bênção de Deus, nós conseguimos atingir aqueles corações dos professores. E nós começamos a trabalhar com os recursos culturais da terra. O que é que vocês têm? Então eu mandando e-mail. Foram 3 meses de bate-bola para saber o que acontece ali que nós pudéssemos usar. Eu pedi, então, quando eu estiver aí, eu falei para eles, vocês providenciem uma caixa com os objetos da rotina da criança. E com aquela caixa, nós vamos utilizar para o desenvolvimento das aulas. E essa foi a maior dificuldade, porque as crianças não têm brinquedos. Elas brincam com uma tampinha que ela encontra, ou então faz um bonequinho de argila, ou de arame. E não existia uma caixa cultural assim que nós pudéssemos usar. Descobri também que é muito forte o uso do carvão. Falei, pronto, vai ser esse o caminho. Eles usam carvão por tudo. Então você anda nas ruas, tem aqueles sacos imensos de carvão, porque eles só cozinham com carvão. Como eles comem uma comida básica que é uma polenta, uma vez ao dia, quando tem, então aquilo é fácil de fazer no carvão. E os professores descobriram que com carvão
nós podemos desenhar, nós podemos escrever, nós podemos fazer arte, nós podemos ensinar certos conteúdos que normalmente não iríamos trabalhar com carvão para isso. Foi uma descoberta grande. E esse ano eu tive um convite de novo, cheguei de lá 2 meses atrás. Só que agora a realidade seria diferente. Era uma missão. Em missão você vai com mochila, dorme em saco de dormir, tênis no pé, e aí você se sente jovem, né? Não tem coisa melhor para você se sentir jovem e dormir em saco de dormir, andar de mochila e tênis. Isso é fantástico. Mas existia os espinhos também. Nós estávamos com 350 crianças embaixo das árvores, era o auditório deles. A criança, quando chega, ela carrega o irmão nas costas e o tijolo onde ela vai sentar. Muitas mães vinham trazer seus filhos e estavam presentes conosco. E antes, devido à experiência que eu tive no ano passado, eu já sabia mais ou menos o que eu ia levar. Só que no ano passado eu fui em 3 centros, 3 cidades, que foi Maputo, Chimoio e Beira. E agora nós estamos indo para um vilarejo de Munguluni. Fica a 80 quilômetros de uma cidade a 18 horas de Beira. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, a volta toda foram 60 horas de ônibus. E eu não vi um ônibus rural aqui no Brasil ainda, em tão péssimas qualidades como aquele que nós andamos 60 horas. Mas era uma alegria, eu estava com um grupo de jovens, eu era a mais velha da turma, eu me sentia mãe de todo mundo. E grupo na faixa etária de 20, 30 anos, e essa moçada não tem dor nas costas, não tem dor nos pés, está tudo certo. E eu estava com 350 crianças numa programação, agora era uma programação corpo a corpo. Tinha uma equipe, que eu juntei assim da própria nossa equipe, um vai ficar com as histórias, o outro vai fazer um cântico com as crianças, o outro vai trazer as ilustrações, falar sobre natureza. Só que era tão pobre, que corria o risco de você falar uma palavra, por exemplo, peixe, eles não sabem o que é peixe. Uma palavra máquina, não sabem o que é máquina. Profissão, não sabem o que é profissão. Eles nascem no meio do mato, vivem ali e morrem ali. Porque 80 quilômetros de estrada de terra era a cidade mais próxima, e eles não têm meio de transporte para ir para lá. E nós tínhamos que chegar à linguagem daquelas crianças. Mas eles eram muito felizes, era um mar de crianças. A gente costuma dizer que na África as crianças brotam de todos os lugares. E eu levei 2 malas extras de 32 quilos, além da minha mochila, com o que eu achava que ia ser o mais precioso: lápis de cor, lápis borracha, apontador e giz de cera. E lá eu comprei sulfite numa cidade próxima por causa do peso. E levei muitos livros de histórias e livros ilustrados para quando eu saísse de lá, alguém continuasse com o trabalho lá. E eu lembro que num determinado momento eu estava explicando para as crianças qual seria a atividade. E nós tínhamos um agravante: as crianças não falavam português. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, agora então piorou. Mas aí você vai até um limite e Deus completa o que você não tem capacidade e não consegue fazer a diferença. E nós tínhamos a cada dia um tradutor por dialeto deles. E num determinado momento, as crianças iriam usar o material que eu estava levando. E eu estava explicando para eles: olha, esse aqui é o lápis de cor, esse aqui é o giz de cera. Eles todos assim, olhando para mim como se eu estivesse falando grego. Aí, em um determinado momento, eu peguei uma folha de sulfite e mostrei o sulfite onde eles iriam fazer o desenho. Todo mundo começou a dar risada. Riram. Eu falei, meu pai, estou pagando mal mico aqui. O que será que eu falei com essas crianças que falei de errado, né? O tradutor não entendeu. E perguntei, o que aconteceu? O que eu falei de errado aqui? Eu falei, não, é que eles estão contentes porque eles não têm o papel na mão. Eles não têm papel. E nem adiantaria eu levar a lápis de cor e deixar para eles, porque eles iam ter depois ter que riscar na árvore. Então eles puderam desenvolver muitas atividades embasadas num simples lápis de cor, no giz de cera. E foi muito proveitoso. Levei 200 livros, 100 livros de histórias e 50 livrinhos pequenos com desenhos, frente e verso. Cada livrinho tinha 7 páginas, frente e verso, para eu dar um para cada criança. Só que se eu fosse dar todo o meu arsenal de material no primeiro dia, ia ser complicado, porque as crianças não iam
receber, todas. E ali, se você der uma bala, tem que ser para todos. Os pais, os avós, tios, todo mundo tem que receber. E então, no primeiro dia, eu usei o sulfite, que eu tinha bastante. Aí, a cada dia de programação, eu cortava os livros. Então, 50 livros, com 7 páginas, 350 crianças, fechou. E depois da programação, eu distribuía uma folha para cada criança, com desenho frente e verso. E levei muito TNT, você sabe que é esse material que vocês têm aí no encosto da cadeira de vocês. Isso eu levei bastante, cortado 70 por 1 metro. E embaixo da árvore, nós espalhávamos todo o TNT para ficar um pouco mais digno, para eles não ficarem tendo que desenhar diretamente contato com a terra. Contato com a terra já é o normal deles, porque eles são descalços, eles não possuem roupas, eles não têm comida, é uma carência muito grande. E quando eu falo para um grupo tão elitizado como vocês, que vocês têm todas as ferramentas possíveis para a educação, vocês têm lápis de cor, olha que bênção, vocês têm papel, vocês têm livro, tem internet, tem um rádio, tem um DVD, tem um CD. São ferramentas muito simples que nós podemos usar no nosso dia a dia, mas nem sempre nós percebemos esses materiais como ferramentas. Às vezes passa batido, e nem sempre nós percebemos quantos objetivos nós podemos atingir através de uma simples atividade.